Atualização nas obras da Serrinha. Afinal de contas, teremos ou não a construção do segundo tobogã nesse ano de 2022? Só antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Além das notificações, confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, que lá a gente pega assim os melhores trechos de cada um dos nossos vídeos diretamente no assunto. Caso algum deles te interesse, eu vou estar deixando aqui embaixo. E também se inscreva, ajude a gente a chegar nessa marca de 6 mil inscritos aqui no canal principal do Goiás News. Vou estar deixando também o meu perfil pessoal lá do Instagram, caso você queira dar uma olhada também, @GuiMachado_Jack. Vou estar deixando a foto aparecendo aqui em cima e também o link na descrição. Estou passando um período aqui em Porto Alegre, quero ir também no estádio do Grêmio, na Arena do Grêmio. Já fui no Internacional, mas pretendo ir ainda para assistir alguma partida, então pode acompanhar lá nesse tour que eu estou fazendo pelo Brasil, combinado? Outro recadinho também importante que quero passar para vocês é do Mr. Sacada, nosso apoiador aqui do canal do Goiás News, inclusive com uma baita promoção para você fazer o seu pedido. Por exemplo, o que eu indicaria para você, o Mr. Sacada, que está localizado no Alto da Glória, tem um combo super legal de R$ 39,90, onde ele vem um X-tudo completo, com 90 gramas de carne. Além disso, uma batata pequena frita, e mais 500 ml de um refrigerante em lata, um suco de laranja, R$ 39,90, entregas em toda Goiânia e região. Certamente posso cravar para vocês, o melhor hambúrguer que já comi no Brasil, certamente é do Mr. Sacada, excelente. Pode ir lá e conferir. Tem essa unidade no Alto da Glória, basicamente ali atrás do Shopping Flamboyant. Pode fazer o seu pedido, vou estar deixando o link do Instagram e também do site deles aqui. Bora dar sequência no nosso vídeo de hoje para falar também sobre as obras no estádio da Serrinha. Muitos de vocês com essa dúvida, e aí, Guilherme, será que irão retornar essas obras ou é só conversa mesmo? Quero tentar trazer um pouco mais de detalhes e conversar com vocês também a respeito desse assunto. O que estava combinado para o Goiás em 2023? Não era a intenção da diretoria terminar as obras nesse ano, isso é claro, O que estava planejado lá ainda em janeiro? A intenção do Goiás era ainda no mês de fevereiro iniciar as obras no tobogã, que no caso aquele segundo tobogã que fica no caso na direção dos vestiários. O Goiás iria aumentar ele com a capacidade de mais ou menos de 8 mil pessoas e essas obras iriam iniciar ainda lá no comecinho do ano, praticamente junto com o Campeonato Goiano, no mês de fevereiro, e ia terminar ainda no mês de outubro de 2022. Não precisaria de interditar, por exemplo, as partidas dentro da Serrinha, apenas os vestiários seriam mudados. E por que isso não aconteceu, Guilherme? Por que não construíram nada naquela parte ali? Tanto é que ainda não tem nenhuma outra, a não ser as tribunas, fica ali um outro camarote também da diretoria, não fez nada por lá. Isso porque o Paulo Rogério Pinheiro, ainda em novembro do ano passado, já havia garantido em algumas entrevistas, tanto no canal lá do Geliezer Futebol 62, também a Rádio Sagres, que o Goiás iria buscar um patrocinador, um financiamento, ou até mesmo, na pior das hipóteses, um empréstimo. O Paulo Rogério Pinheiro já havia, inclusive, viajado em Nova York para conversar com um dos donos de um banco que iria financiar essa obra para o Goiás por um empréstimo de mais ou menos ali 20 milhões de reais. Acabou que não aconteceu, o Goiás não conseguiu, juntamente aí com Paulo Rogério Pinheiro, essa liberação da grana, e hoje as prioridades do Goiás são outras, O time esmeraldino não tem dinheiro, isso é simples, É pra gente definir por que o Goiás não investiu na Serrinha nesse ano, porque não tem dinheiro. As prioridades são na quitação ali das dívidas, principalmente as de curto prazo. Nessa gestão do Paulo Rogério Pinheiro já foram pagos mais de 60 milhões de dívidas apenas nesses menos de 1 ano e 6 meses, Se a gente pode dizer assim, 1 ano e 7, 8 meses, desde quando ele assumiu lá em janeiro de 2020. Então o foco hoje está sendo mais a Serrinha, que já deu uma cara um pouquinho melhor do que, por exemplo, a gente começou na temporada passada, mas ainda muito pequena do que a gente imagina como torcedor, encher ali realmente, fazer um caldeirão. Entenda essa parte da diretoria, também não pegaria empréstimo, o Profut inclusive não permite isso. Você pode até pensar, por que então o Ailê Pinheiro não tira o dinheiro do bolso e empresta para o Goiás, ou até mesmo o Edminho, ou o próprio Paulo Rogério Pinheiro, Já que eles têm várias empresas, o Profut não permite isso, tá? De conselheiros ou algo nesse sentido, tirar a grana do bolso e investir dentro do time, tá bom? Então por isso que não foi investido. O Goiás não tem grana, alega não ter dinheiro para fazer esses investimentos dentro da Serrinha, que já havia custado bastante, Tanto nas suas 2 ampliações anteriores. Uma pena fica aí nesse atraso, eu entendo também, eu prefiro muito mais pagar as dívidas e ter já o estádio arrumadinho, igual o Goiás tem, Na minha opinião tá bem legal já, do que a gente já teria, por exemplo, lá em 2018, 2019, Serrinha já está com outra cara, principalmente depois, que colocou
aquelas cadeiras superiores, ficou um show de bola o estádio, mas obviamente passo a passo, acredito que hoje se o momento é de pagar as contas, de pagar o preço, né? Infelizmente não foi pago lá em 2020, 2019, até ali no comecinho de 2021, agora a tendência é que fique para 2023 essas novas obras na Serrinha. E os próximos passos, quais são, né? A intenção da diretoria, como eu disse, era fazer esse tobogã, que custaria mais ou menos 20 milhões de reais, de fevereiro até outubro de 2022, deve ficar para o ano que vem, assim como, por exemplo, a construção da parte de trás, onde fica ali o espaço família, as tribunas também da imprensa, no outro lado da torcida visitante, aí o Goiás possivelmente deve fazer em 2024 e aí o Goiás não vai poder jogar lá no Campeonato Brasileiro, né? Os seus jogos não vão poder ser na Serrinha, muito porque terá que ficar interditado. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, para tirar essa dúvida também de vocês. Não teremos mais obras no estádio da Serrinha de 2022, porque a diretoria alega, né, não ter dinheiro, isso é fato, e também não conseguiu esse empréstimo ainda no começo do ano para a construção do segundo tobogã. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito do assunto, se foi uma decisão certa ou não da diretoria alviverde. E para finalizar o nosso vídeo, quero conversar aqui com vocês sobre a situação contratual também do zagueirão Reinaldo, jogador de 25 anos de idade que vem se destacando, assim como foi na última Série B do Campeonato Brasileiro, dessa vez na primeira divisão nacional, com a camisa do Goiás, sob o comando aí também do técnico Jair Ventura. Tanto a respeito do zagueirão Reinaldo, quanto também dessas renovações de contrato do time esmeraldino. Qual é a intenção da diretoria do Goiás, o pensamento nesse momento, né? O Goiás só vai tomar uma decisão de renovação ou não, tanto com o Jair Ventura, já deixou isso claro naquela coletiva de imprensa, né, do Paulo Rogério Pinheiro, presidente do Goiás, quanto também dos jogadores, de eventual novas contratações, a partir do momento que o time já estiver seguro na Série A do Brasileirão. Principalmente em relação do time permanecendo para a primeira divisão em 2023, o Paulo Rogério Pinheiro, presidente esmeraldino, deixou claro esse interesse de já montar o elenco do Goiás, pensando na temporada que vem, a partir de novembro desse ano de 2022. Ou seja, já naquela reta final do Campeonato Brasileiro, o Goiás já decidindo, né, o seu caminho para a próxima temporada. O presidente do Goiás quer montar o elenco antecipadamente para não ter que ficar aqui naquele leilão absurdo, né, que a gente tem tanto entre dezembro e também em janeiro, e agora nessa janela de transferências do meio do ano. Da mesma forma, né, os jogadores acabam ficando bem mais valorizados, tanto é que o Goiás pagou aí 400 mil reais para tirar o Marquinhos Gabriel do Criciúma. Então a intenção da diretoria é ter mais ou menos uma ideia de qual rumo o barco vai, né, para o ano que vem, e aí sim tomar uma decisão, mas já sendo ela um pouquinho mais antecipada do que propriamente esperando 2023 começar, beleza? Então dessa forma vamos falar aqui sobre o zagueirão Reinaldo, jogador que tem contrato com o Goiás até dezembro de 2022, ele que acabou renovando o seu contrato após a última disputa da Série B, até ficou ali uma grande parte da pré-temporada, a gente nem imaginava que o Reinaldo iria continuar assim, já havia deixado claro o interesse dele em defender equipes do exterior, mas como havia confirmado o próprio Paulo Rogério Pinheiro, se o Reinaldo fosse continuar no Brasil, daria sim essa prioridade ao Goiás, né? Então pelo menos demonstrou ele uma certa gratidão à equipe esmeraldina, mas que no primeiro momento, quando recebeu algumas propostas, né, ficou ali na sondagem, mas não chegou a oficializar de forma no papel timbrado, né, tanto do futebol português quanto também do futebol lá do Japão. Acabou que essas duas propostas não vieram de forma oficial para o zagueirão Reinaldo e ele acabou continuando no Goiás, né, aceitando o convite para a disputa da primeira divisão. Fez esse seu contrato curto, só até agora em dezembro de 2022. Possivelmente o presidente esmeraldino, Paulo Rogério Pinheiro, deve ter proposto aí pelo menos uns 2 anos de contrato, tá? O Goiás vem, em geral, renovando esses seus vínculos de pelo menos 2 a 2 anos e meio. Com o caso do Reinaldo, acabou não aceitando, né, esse seu contrato tão longo assim. Então a gente fica nessa dúvida. Possivelmente, se o Reinaldo recebeu uma proposta do futebol português, onde ele passou aí algum período lá no Moreirense, né, antes de chegar no Goiás, pode ser uma opção que possivelmente ele vá para 2023, mas caso isso não aconteça, o Goiás ficando na primeira divisão, quem sabe ali beliscando também uma vaguinha na Sul-Americana, aí fica bem mais fácil de persuadir, né, o jogador, tanto o Reinaldo quanto qualquer outro que quer sempre o melhor para sua carreira, né, estar disputando as principais competições do país e, por que não, do continente. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão Reinaldo. Como eu falei para vocês, a diretoria pensa em dar esse pontapé para a temporada de 2023, sabendo a partir do momento ali que tiver a decisão do que vai fazer em 2023, mas não necessariamente esperando o ano começar, até mesmo para ter melhores opções em fechamento de pré-contrato, renovações e por aí vai. O Reinaldo, que já tem 34 jogos, né, nessa temporada de 2022, os seus mesmos números na última Série B, onde entrou aí, né, 34 vezes com a camisa do Verdão.
Só para finalizar sobre o Reinaldo, ele que é revelado nas categorias de base do Atlético Paranaense, também passou no Mirassol e na Ponte Preta, estreou lá na Ponte Preta em 2017, já também jogou a Série C com a camisa do Tombense, a Série B pelo Juventude e mais um jogo pelo Moreirense antes de chegar no Goiás no ano passado. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o zagueirão de 25 anos de idade. O meio atacante Marquinhos Gabriel, jogador de 32 anos de idade, foi anunciado no Goiás ainda nesta última segunda-feira e possivelmente deverá ser o titular para o duelo contra a equipe do Atlético Mineiro. Ele vem treinando normalmente, ainda bem, né, já que ele vinha jogando também normalmente lá na equipe do Criciúma. Inclusive 2 fotos que o Goiás acabou postando dele, uma ele estava com colete azul e outro sem, né? Então a gente fica difícil, né? Vai saber se vai ser titular ou até mesmo reserva, mas com as atuações ruins, né? O Luan Dias não conseguiu render, é natural, né? Igual eu já cansei de comentar aqui no Goiás News, não dá para você exigir que um jogador tão jovem, igual o Luan Dias, o próprio Dada Belmonte, jogou só aí na Ponte Preta, no Água Santa, chegar agora e ser o titular absoluto da Série A. Não tem como, né, o garoto suportar essa responsabilidade. O Marquinhos Gabriel, muito pelo contrário, já vem adaptando bem aos companheiros de equipe e já vinha atuando, isso é muito importante, né? Um cara que conhece já a primeira divisão, mas estava fora dela desde lá da temporada de 2019, né? Se eu não me engano aqui, quando ele disputou a Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Cruzeiro. 2019 ou 2020 ele acabou indo para a equipe do Atlético Paranaense, 2020, e depois no Cruzeiro, né? Então assim, o jogador já estava um período fora da primeira divisão, mas pelo menos o seu físico já está bacana lá na equipe do Criciúma, onde vinha jogando, fazendo uma boa Série B, né? Foram 6 gols marcados na segunda divisão brasileira. Além disso, já tendo essa semana cheia para treinamentos com seus companheiros. A tendência é que embarque para Belo Horizonte ainda amanhã, né, nessa próxima sexta-feira, sendo titular contra o Atlético Mineiro. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Para você, é melhor o Goiás já começar o jogo contra o time mineiro com o Marquinhos Gabriel sendo o camisa 10, ou é melhor deixar o Luan Dias, até mesmo pelo entrosamento do time, ou algo nesse sentido, um respeito, né, para o cara que já estava lá sendo titular? Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, mas só de ter esse jogador já é importante, principalmente para o próximo jogo. Esse é muito difícil contra o Atlético Mineiro, é óbvio, o Goiás não vai criar a todo momento, mas contra o Atlético Goianiense dentro de casa, a tendência é que o Goiás tenha mais essa obrigação de buscar a vitória, e o Marquinhos Gabriel, já estando bem entrosado com o time, certamente fará muita diferença. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!